Quando falamos de desertos, você provavelmente imagina vastidões de areia quente e sol escaldante, não é? Mas a verdade é que os desertos do nosso mundo são muito mais do que isso. Eles são lugares extremos, cheios de mistérios, curiosidades e enigmas que desafiam a lógica. De temperaturas que podem matar em minutos a formas de vida que parecem saídas de outro planeta, esses ambientes inóspitos nos mostram o quão fascinante e imprevisível o mundo pode ser. O que é ainda mais intrigante é como os desertos guardam histórias do passado, fósseis de criaturas extintas, e até segredos sobre a evolução da Terra. Eles são cenários de adaptações incríveis, onde plantas e animais desafiam todas as probabilidades para sobreviver. E, em alguns casos, esses lugares se tornam janelas para o universo, ajudando os cientistas a desvendar como seria viver em outros planetas. Parece algo de outro mundo, mas está bem aqui, no nosso planeta. Antes de começarmos essa jornada pelos desertos mais perigosos e impressionantes do mundo, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Essa é a melhor maneira de garantir que você não perca nenhum detalhe das curiosidades e mistérios que vamos explorar juntos. Pronto para começar? O Vale da Morte, localizado na Califórnia, é uma das regiões mais quentes e áridas do mundo, com temperaturas que já atingiram impressionantes 56,7 graus Celsius. O calor intenso é tão mortal que, em poucos minutos sob o sol escaldante, qualquer descuido pode se tornar fatal. É difícil imaginar um lugar onde a própria terra parece ferver, mas é exatamente isso que define esse deserto. Sua paisagem, com vastas extensões de sal e dunas douradas, é tão impressionante quanto implacável. Mas o Vale da Morte não é apenas uma prova de resistência da natureza, é também um local rico em história. Durante a febre do ouro no século XIX, aventureiros atravessaram esse deserto em busca de riquezas, enfrentando condições extremas. Muitos perderam a vida, mas outros conseguiram prosperar, deixando um legado de curiosidades e mistérios sobre a coragem humana. Ainda hoje, ruínas de antigas minas e cidades fantasmas podem ser encontradas, como um lembrete dos desafios que moldaram a região. E o mais incrível: apesar de seu nome assustador, o Vale da Morte abriga uma surpreendente biodiversidade. Animais como coiotes, lagartos e corujas das torres encontraram maneiras de se adaptar ao ambiente hostil. Durante a primavera, flores silvestres podem surgir após raras chuvas, transformando o deserto em um espetáculo de cores. É um lugar que desafia nossas ideias sobre vida e sobrevivência, mostrando que até nos cenários mais extremos, o mundo guarda enigmas esperando para serem desvendados. O deserto de Chihuahua, que se estende pelos Estados Unidos e México, é um dos maiores e mais biodiversos do mundo. Apesar de receber apenas cerca de 25 milímetros de chuva por ano, ele abriga mais de 3.500 espécies de plantas, muitas delas exclusivas da região. Imagine um lugar onde a vida floresce contra todas as probabilidades, com cactos gigantes, arbustos espinhosos e flores desérticas que transformam a aridez em um espetáculo de resistência. É a natureza mostrando sua habilidade de se adaptar. A fauna também é impressionante. O deserto é lar de animais como coiotes, raposas, águias e até jaguatiricas, que aprenderam a sobreviver em um ambiente onde a água é um recurso precioso. Esses animais desenvolveram estratégias fascinantes, como caçar à noite para evitar o calor extremo do dia. Para os amantes de curiosidades e mistérios, o deserto de Chihuahua é um verdadeiro laboratório vivo, onde cada criatura conta uma história de adaptação e engenhosidade. Além de sua riqueza natural, o deserto também guarda segredos da antiguidade. Vestígios de civilizações pré-colombianas podem ser encontrados em suas paisagens, com pinturas rupestres e ruínas que narram a vida de povos que enfrentaram esse ambiente desafiador. É intrigante pensar que, em um lugar tão inóspito, a humanidade encontrou formas de prosperar, deixando um legado que ainda hoje inspira e intriga. E isso é só o começo das maravilhas que os desertos podem revelar. O deserto de Sonora, que atravessa partes dos Estados Unidos e México, é um dos mais biodiversos do mundo, abrigando uma impressionante variedade de vida selvagem. Apesar de suas altas temperaturas e clima árido, ele é lar de mais de 100 espécies de répteis, cada um adaptado para sobreviver em condições extremas. Imagine observar cascavéis deslizando pelas dunas ou lagartos mudando de cor para se misturar com o ambiente, é como testemunhar a natureza em sua forma mais engenhosa. Um dos símbolos mais marcantes do deserto de Sonora é o imponente cacto saguaro, que pode viver por mais de 150 anos e atingir alturas impressionantes. Essas plantas, que armazenam água em seus troncos robustos, são essenciais para o ecossistema, fornecendo abrigo e alimento para várias espécies.
Durante a primavera, o deserto se transforma, com flores desabrochando nos cactos e atraindo beija-flores e insetos, provando que até nos lugares mais secos, o mundo encontra formas de florescer. Além de sua fauna e flora, o deserto de Sonora também é um lugar de grande importância cultural e histórica. Povos indígenas, como os Tohono-O'odham, têm habitado essa região por séculos, desenvolvendo um profundo conhecimento sobre como viver em harmonia com o deserto. Suas tradições, mitos e conhecimentos sobre plantas medicinais são um verdadeiro tesouro, conectando o passado da humanidade com os mistérios que esse ambiente continua a oferecer. O Grande Deserto da Cuenca, localizado nos Estados Unidos, é um deserto que foge do convencional. Diferente dos desertos quentes e áridos, ele é classificado como um deserto frio, com altitudes elevadas que desafiam até mesmo os mais experientes exploradores. Imagine caminhar por uma paisagem onde o ar rarefeito torna cada respiração um desafio, enquanto as temperaturas podem despencar drasticamente à noite. É um lugar que mistura beleza e dificuldade em igual medida. Apesar do clima extremo, o Grande Deserto da Cuenca possui uma biodiversidade única. Espécies como a raposa kit, o coelho pigmeu e várias aves migratórias encontram maneiras de prosperar nesse ambiente hostil. A flora também é notável, com plantas como o junípero e o pinheiro-pinhão adaptadas para sobreviver ao solo pedregoso e às variações climáticas. Cada organismo parece ser uma pequena peça de um quebra-cabeça natural, mostrando como a vida se molda às condições mais adversas. Além de sua riqueza natural, o Grande Deserto da Cuenca também guarda segredos geológicos fascinantes. Suas formações rochosas, esculpidas pelo vento e pelo tempo, criam paisagens que parecem saídas de outro mundo. Cientistas estudam essas formações para entender melhor a história geológica da região, revelando curiosidades que conectam o passado da Terra com o presente. Esse deserto nos lembra que mesmo os lugares mais isolados guardam mistérios esperando para serem descobertos. O deserto de Gobi, localizado entre a Mongólia e a China, é um dos maiores e mais desafiadores desertos do mundo. Diferente dos desertos tradicionais, ele não é completamente coberto por areia. Em vez disso, vastas áreas de cascalho e rochas compõem sua paisagem árida. O Gobi é conhecido por suas condições extremas, com verões escaldantes e invernos congelantes. Imagine um lugar onde as temperaturas podem variar de menos 40 graus Celsius a 45 graus Celsius em questão de meses, é um verdadeiro teste para a sobrevivência. Apesar dessas condições, o Gobi é repleto de vida. Antílopes, camelôs bactrianos e até leopardos das neves habitam essa região, adaptando-se às mudanças de temperatura e escassez de água. Os seres humanos também aprenderam a viver no Gobi, como os nômades mongóis, que dependem de seus rebanhos para a subsistência. Essas comunidades são um exemplo vivo de como a resiliência humana pode superar até os ambientes mais desafiadores do mundo. Além disso, o deserto de Gobi é um tesouro arqueológico. Escavações revelaram fósseis de dinossauros, incluindo ovos perfeitamente preservados, proporcionando um vislumbre da vida pré-histórica. É como se o Gobi fosse um guardião dos mistérios da antiguidade, esperando por aqueles curiosos o suficiente para explorar suas areias e pedras. Cada descoberta reforça a ideia de que esse deserto não é apenas um lugar de extremos, mas também um portal para o passado. O deserto de Atacama, no Chile, é conhecido como o lugar mais seco do mundo. Em algumas áreas, não chove há décadas, criando um ambiente tão árido que parece impossível qualquer forma de vida prosperar. No entanto, é justamente essa singularidade que o torna um dos desertos mais fascinantes do mundo. Imagine uma paisagem onde o céu é tão limpo que atrai astrônomos de todo o mundo para estudar as estrelas. É como estar em uma conexão direta com o universo. Apesar da falta de água, o Atacama abriga formas de vida que desafiam a lógica. Micro-organismos foram encontrados vivendo sob pedras, adaptados a condições extremas de seca e radiação solar. Esse deserto também é usado pela NASA como um terreno de testes para simular missões a Marte, devido a semelhanças entre o solo do Atacama e o do planeta vermelho. É incrível pensar que esse pedaço de terra na Terra pode nos ajudar a entender como seria viver em outro mundo. Mas o Atacama não é apenas ciência, ele também tem uma beleza natural impressionante. Seus salares, geysers e formações rochosas criam um cenário surreal, especialmente ao amanhecer, quando as cores do céu se misturam com a paisagem desértica. Para quem visita, a sensação é de estar em um lugar que transcende o tempo, cheio de mistérios e curiosidades que tornam o mundo ainda mais fascinante. E esse é apenas um exemplo das maravilhas que os desertos guardam. Localizado no sul da Espanha, o deserto de Tabernas é único por ser o único deserto genuíno da Europa.
Embora seja menor em comparação com outros desertos, suas paisagens áridas e suas formações rochosas o tornam um cenário espetacular, por vezes, surreal. É difícil acreditar que um lugar tão seco e desolado possa existir em um continente conhecido por suas paisagens verdes e clima ameno. Não à toa, Tabernas ganhou fama mundial como cenário para filmes clássicos do gênero western. Nas décadas de 1960 e 1970, Tabernas foi palco de produções icônicas como Três Homens em Conflito por um punhado de dólares. O ambiente desértico, com montanhas ao fundo e vastos campos de areia, deu vida a duelos e histórias épicas do Velho Oeste. Hoje, é possível visitar os sets de filmagem que permanecem preservados como atrações turísticas. Imagine caminhar entre salões e trilhas de poeira, sentindo-se parte de um clássico do cinema. É uma viagem no tempo e na imaginação. Mas Tabernas não é apenas um palco cinematográfico. O deserto também abriga uma biodiversidade única e adaptações fascinantes. Espécies de répteis, aves e plantas se adaptaram ao clima seco e às altas temperaturas do verão. Além disso, a paisagem de Tabernas guarda segredos geológicos que remontam a milhões de anos, contando a história de como a região passou de um fundo marinho a um dos desertos mais curiosos do mundo. Quando pensamos em desertos, geralmente imaginamos areia quente e dunas douradas, mas o deserto antártico quebra todas essas expectativas. Apesar de ser um dos lugares mais frios do planeta, a Antártida é tecnicamente um deserto por causa de sua baixíssima taxa de precipitação. Imagine um lugar onde a neve que você vê não é fresca, mas acumulada por milhares de anos, tornando-se uma imensa camada de gelo. É uma paisagem tão isolada e silenciosa que parece de outro mundo. A vida no deserto antártico é limitada, mas surpreendentemente resiliente. Animais como pinguins, focas e albatrozes chamam esse ambiente inóspito de lar, enquanto micro-organismos sobrevivem em lagos subglaciais e nas profundezas do gelo. Cientistas estudam essas formas de vida para entender como os organismos podem se adaptar a condições tão extremas. Essa pesquisa também tem implicações fora da Terra, ajudando a explorar possibilidades de vida em ambientes como as luas geladas de Júpiter. Além disso, o deserto antártico é um dos melhores lugares do mundo para estudar o clima da Terra. Os núcleos de gelo extraídos do continente revelam registros de mudanças climáticas que datam de centenas de milhares de anos. Esses dados são cruciais para entender o impacto humano no planeta e prever futuros cenários climáticos. É fascinante como um lugar tão remoto pode ser tão relevante para o mundo inteiro, cheio de curiosidades e mistérios esperando para serem explorados. O Grande Deserto de Vitória, localizado na Austrália, é o maior deserto do país, cobrindo vastas áreas com uma biodiversidade surpreendente. Apesar de suas condições áridas, ele é um dos desertos mais ricos em espécies de répteis, como lagartos espinhosos e cobras, que se adaptaram perfeitamente ao clima quente e ao solo arenoso. Imagine um lugar onde cada animal parece saído de um conto de sobrevivência, mostrando a engenhosidade da natureza em enfrentar os desafios mais extremos. Além de sua fauna, o deserto também é lar de comunidades indígenas que vivem em harmonia com a terra há milhares de anos. Essas tribos mantêm um profundo conhecimento sobre plantas medicinais, fontes de água e técnicas de caça adaptadas ao ambiente hostil. Suas histórias e mitos são como mapas culturais que revelam a relação única entre o homem e o deserto. Para quem se interessa por curiosidades e mistérios da antiguidade, o Grande Deserto de Vitória é um verdadeiro baú de tesouros culturais. Protegido por leis ambientais rigorosas, o deserto também é um exemplo de conservação. Suas paisagens vastas e inexploradas guardam segredos geológicos e ecológicos que continuam a intrigar os cientistas. Estudos na região revelaram fósseis e vestígios que ajudam a compreender como a Austrália evoluiu ao longo dos milênios. É fascinante pensar que um ambiente tão desafiador pode ser tão cheio de vida, histórias e enigmas esperando para serem desvendados. O deserto da Namíbia, localizado na costa sudoeste da África, é um dos mais antigos do mundo, com mais de 55 milhões de anos. Suas dunas gigantes, algumas das maiores do planeta, contrastam com o céu azul e criam uma paisagem que parece saída de um sonho. Mas o que realmente chama a atenção é a sua névoa única, formada pela colisão entre o ar frio do Oceano Atlântico e o calor do deserto. Essa névoa é essencial para a vida em uma região onde a chuva é rara, sustentando animais como o besouro da névoa, que coleta gotas de água em suas costas. O deserto da Namíbia não é apenas um espetáculo visual, é também um lar para uma fauna extraordinária. Elefantes, leões e antílopes desenvolveram estratégias incríveis para sobreviver em um ambiente tão inóspito.
Imagine elefantes caminhando centenas de quilômetros em busca de água ou leões adaptados para caçar em dunas. Esses animais transformaram o deserto em um dos ecossistemas mais fascinantes do mundo, provando que a vida encontra um jeito mesmo nas condições mais extremas. Além disso, o deserto da Namíbia guarda histórias geológicas que remontam a eras antigas. Suas areias, transportadas pelo vento por milhões de anos, formam um registro natural da evolução do planeta. E para quem busca curiosidade sobre a história humana, a região abriga sítios arqueológicos com pinturas rupestres feitas por antigos habitantes, revelando um enigma sobre como eles sobreviveram em um ambiente tão hostil. O deserto da Namíbia é uma prova de que o mundo está repleto de mistérios esperando para serem desvendados. Depois de explorar os desertos mais fascinantes e perigosos do mundo, uma coisa fica clara: esses lugares são muito mais do que terrenos áridos e inóspitos. Eles são repletos de curiosidades, mistérios e enigmas que nos fazem repensar tudo o que sabemos sobre a vida e o planeta. Mas e você, o que mais te impressionou? Foi a adaptação da vida em condições extremas, os registros históricos escondidos na areia, ou talvez as paisagens de tirar o fôlego? Compartilhe nos comentários, queremos saber a sua opinião. Agora, pense em como essas descobertas podem se conectar com a sua própria visão de mundo. Assim como nos desertos, a vida sempre encontra uma maneira de prosperar, mesmo nas condições mais adversas. Que lições podemos aprender com isso? Talvez a resiliência ou a capacidade de se adaptar a desafios inesperados. Use essa inspiração no seu dia a dia e veja como até os maiores obstáculos podem se transformar em oportunidades. Antes de terminar, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das nossas aventuras recheadas de curiosidades e mistérios. Obrigado por embarcar nessa jornada pelos desertos do mundo, e até o próximo vídeo, cheio de mais lugares incríveis para explorar.